paciência ainda, muita paciência nessa jornada. Eu acho que vai demorar aí uma década ou 2 décadas para a gente chegar em alguma possibilidade de embate. Eu acho que é muito cedo para a gente falar em embate. Pode ser que eu esteja errado, porque na verdade isso não existe uma lógica férrea, né? Não existe uma lógica matemática férrea. Diga de novo. Saco cheio, uma hora de gente de saco cheio já. Muito tempo já de gente de saco cheio, os anos 90 foram um desastre nesse país. Até quando? Olha na cara, olha só, esse negócio de o brasileiro é muito apático, a gente tem que tomar certo cuidado, porque, sem dúvida, o Brasil tem historicamente problemas de apatia. Tem que analisar o porquê disso, né? Porque a gente é apático, parece que nasceu apático. O brasileiro nasceu apático, igual uma teoria, não sei se vocês conhecem a teoria de uma figura muito interessante, um aristocrata paulista, né? Que até escreveu um livro sobre isso, as 3 raças tristes, né? Ele dizia que o Brasil era apático, tinha 3 raças tristes, o negro, o índio e o português. Todo mundo era triste, então não tinha jeito, ia ser triste e apático, né? Toma cuidado com essa ideia de que a gente nasceu apático. A gente nasceu apático, nada, né? Inclusive isso é uma mistificação, porque, como a gente sabe, hoje em dia, né, os negros, sobretudo, lutaram muito, né? Uma batalha incessante contra a escravidão. Acontece que existem razões pelas quais a gente pode se tornar, e a gente de fato se tornou apático. Recentemente, a razão, tem várias razões, né? Mas enfim, historicamente nós temos que observar que o Brasil foi muito pouco, teve muito pouca democracia, mesmo no sentido representativo, eleitoral, se chama, no século XX. Nós tivemos raros períodos de democracia de eleição, ou democracia de liberdade de expressão. Se você contar, são pouquíssimos anos que você podia chegar e fazer uma culpa rica. Isso aqui é uma exceção na história do Brasil. Uma exceção mesmo, no século XX, não estou falando do século XVIII, não, no século XX. Então o Brasil tem razões para ser apático. As pessoas perderam um pouco, nunca ganharam muita confiança de que poderiam fazer algumas coisas. Então, essa apatia, ela tem razões históricas, tem razões econômicas, eu falei, a prosperidade não é uma boa conselheira para grandes revoltas. Você fica confortável, fica condicionado, pega uma boa pipoca e fica na televisão. Então tem essa questão também. Agora, é claro que a gente pode. Eu sou uma pessoa que mais briga com o Brasil há anos. Me exilei, na segunda vez que eu me exilei no Brasil, foi por vontade própria. Eu fui me dizendo assim: você é maluco, você foi para fora, tem uma vida muito mais dura do que teria aqui. De fato, eu tive muito mais dura. Quando eu fui para os Estados Unidos, eu tinha um pouco de raiva do Brasil. Quando eu voltei da primeira vez que eu fiquei fora, eu tinha um pouco de raiva. Eu cheguei aqui e achava essa apatia já envolvendo FHC. Então eu me irritei muito, né? E resolvi sair. E saí, me deu saudade e voltei para o Brasil. Continuo achando que o Brasil é apático. Mas, gente, eu acho que o Brasil vive uma apatia muito menor do que na década passada. Claro, se a gente for comparar com a época dos anos de chumbo, existiu uma reação violenta porque a situação era violenta. Tinha que sair para o pau. Nós tivemos também, na redemocratização, chamada redemocratização, um movimento importante, de direta já, e depois do Lula contra a manutenção do sistema na figura do Collor, então teve uma grande mobilização. Mas depois que o Collor foi empichado para cá, o esvaziamento muito grande, a apatia foi pior. Entre o governo Collor e o nosso momento atual, nós tivemos períodos muito mais apáticos. Então nós não somos apáticos, nós nos tornamos apáticos facilmente, por motivos históricos, e o trabalho é tentar sair dessa apatia. A gente vai conseguir sair dessa apatia quando a gente observar que essa prosperidade é ilusória. Isso vai ser muito bom quando a gente tocar que você quer pertencer a um sistema falido. Isso é uma coisa importante. Quando a gente perceber que a gente quer pertencer, e é natural que queira pertencer porque você precisa viver, mas que esse sistema é falido, tem dias contados. Então, eu vou pertencer, vou entrar lá, conseguir um grande emprego, não sei o que, legal. Mas esse sistema é podre. Quem trabalha em empresa privada sabe muito bem o que eu estou falando. Você entra no sistema, eu já trabalho em empresa privada. Você entra no sistema privado, você vê a quantidade de calhordice que acontece lá dentro. E você fica aí lutando, você virando um escroto, um babaca para se manter naquele emprego. Isso é uma babaquice homérica. Mas que acontece porque você está desesperado, quer ganhar o seu salário no fim do mês. Mas esse sistema é falido. E a prova que é falido é a escrotidão que domina, sobretudo, a empresa privada. Então essa questão. Eu acho que só tem que apoiar os brasileiros. Eles são sintomas que a gente identifica uma certa crise da própria situação. Ora, eu diria então que tem 2
2 ou 3 modos tradicionais de contestar, e o que a gente está vivendo aqui é outro, completamente diferente. E é por isso que dá uma certa angústia, porque não se encaixa, não se enquadra, ainda não temos um conceito para isso. Mas isso deveria ser vivido de uma forma positiva e alegre, e não angustiada, do tipo, para onde eu vou. Deveria ser visto como um momento especialmente criativo. Quais são as maneiras tradicionais? Bom, a maneira mais tradicional de lidar com a política não é de contestação, mas é de resignação. Né? Em geral, a maioria das pessoas tem essa atitude de aceitar e dizer sim para as condições dadas. Isso em maior ou menor grau. As atitudes de contestação, tradicionalmente, os modelos tradicionais são dois: a revolta ou a revolução. E se vocês já devem ter ouvido falar, há uma distinção muito grande na filosofia política tradicional entre uma coisa e outra. É aquele famoso diálogo, já devem ter ouvido falar, do Luís XVI, do povo invadindo a Bastilha, e ele diz para o Duque, lá o assistente dele, diz: ah, isso é só uma revolta. E o Duque responde: não, Vossa Majestade, isso é uma revolução. E com isso ele queria dizer, não é só um grupinho fazendo um movimento isolado, questionando que vai ser dominado pelo exército. Isso é uma transformação, uma ruptura, é um começo de um novo sistema político. Ora, a compreensão tradicional da contestação é em cima desses dois modelos, da revolta, ou seja, daquele que está indignado com alguma coisa, que recusa, que diz não, mas que se sente meio impotente e que muitas vezes até faz algo com algumas pessoas, mas sem ser dominado e é controlado. E o modelo alternativo é esse, que é quando as pessoas conseguem vencer essa recusa e conseguem instalar um novo momento, um novo caminho. Isso que é o tradicional. Problemas desses dois modelos. Da revolta, todo mundo sabe. Quando a gente diz que alguém é revoltado, geralmente até hoje, no sentido cotidiano, a gente tem um quê de pejorativo. A gente fala que ele ali é revoltado. Isso quer dizer que é um cara que não consegue transformar a revolta dele em ação, em transformação. A nossa compreensão atual de revolta é de que revolta é um modo fraco de lidar, de contestar a realidade. Eu me lembro até de uma música de uma banda punk de São Paulo que cantava uma música que dizia: sou revoltado com o sistema, sou revoltado com o sistema, e repetia isso umas 40 vezes no refrão, e dava bem a ideia de que era só isso que ele conseguia dizer, que estava revoltado, mas que não conseguia mudar nada. Né? Então, como oposição a isso, a revolta eficaz, o sonho de uma transformação completa, total e restrita. Isso é muito curioso, porque isso foi inventado na Revolução Francesa, a ideia de um novo começo, que tudo ia, a história ia terminar num ponto e ia recomeçar do zero, completamente diferente. Um sonho que se revelou rapidamente como ilusório, as coisas voltando a acontecer, uma inversão das relações de poder, a classe que estava dominante instala um novo regime de terror e de dominação. Só curiosamente, só para vocês pensarem, o termo revolução, ele originariamente vem da astronomia e não tem nada a ver com transformação, tem a ver com a revolução dos planetas. É o termo do Copérnico. Os planetas estão sempre fazendo o mesmo movimento repetitivo e nada muda. Aconteceu alguma coisa estranha em que o termo revolução ficou associado com a ideia de transformação, mas originariamente queria dizer eternamente a mesma coisa, eternamente voltando embaixo, em cima, às vezes embaixo, às vezes em cima, mas sempre um ciclo que nunca termina. Com a ideia de revolução surgiu essa ideia da grande transformação, mas a nossa grande experiência histórica é a desilusão de que a revolução não deu certo, não funcionou. Então, minha hipótese sobre a apatia é dessa experiência de que a nossa tentativa de mudar tudo do zero não funciona, e aí é a sensação de que nada funciona. Ora, o que eu queria só complementar para a reflexão é que a gente está vivendo um tipo de modelo de contestação que é diferente, que não é nem da revolta, nem da revolução, que é o modelo tradicional, mas é que na filosofia, filósofos já citados pelo Paulo, como Deleuze, citam como resistência, que é uma outra lógica. É uma lógica que não é nem de dizer a revolta é aquele que, a resignação é aquele que diz sim para qualquer coisa,
a revolução, desculpa, a resignação é aquele que diz sim para qualquer coisa, resignado. O revoltado, o revolucionário, ele quer dizer não para a realidade como um todo e quer transformar ela completamente. Meio que inspirado, não sei se vocês conhecem a famosa passagem do Nietzsche, do camelo, do leão e da criança. A ideia é mais ou menos essa: o camelo seria o animal da resignação, o animal que diz para sim para tudo, que aceita tudo que é imposto pela cultura, pelos pais, pelos professores, pela mídia de massa e se resigna. O leão é o cara da revolta ou da revolução, é o cara que diz não e que até o momento necessário, mas é um não que é meio ilimitado, é um não que às vezes a gente fica preso a esse não, é um não que não é produtivo nem criativo. A ideia que o Nietzsche defende é a ideia de uma criança que é capaz de dizer sim e não simultaneamente, não porque diz sim porque aceita a lei, nem não porque só está se opondo sempre à lei. Aliás, uma nota de rodapé, vocês devem conhecer muitos amigos da galera mais jovem aí, que são mais conservadores do que os próprios pais, porque atualmente isso é muito comum, porque o que importa é dizer não para a lei. Se o pai é libertário, o filho vai ser conservador. E aí essa ideia da recusa, da revolta, sempre dizer não, você acaba ficando preso ao não e não consegue descobrir um sim. Ora, a ideia da resistência que a gente está querendo defender, até o Paulo falou a ideia de pegar onda, me parece inspirado na ideia do sofista, que na mitologia carioca não é um cara com muita sabedoria, mas do ponto de vista da filosofia é um sábio. O sofista sabe pegar onda. O que é saber pegar onda, para usar essa imagem para o que eu quero falar? É essa capacidade de saber dizer sim e não, dependendo das circunstâncias, e criar o seu próprio caminho. Imaginando a onda como algo que a gente não tem controle, que pode ser tanto a morte, a globalização, a crise econômica mundial, a gente não precisa nem dizer sim da resignação, nem dizer não no sentido de ir para uma ilha deserta, comprar uma fazenda no interior do Acre e se desconectar de toda a tecnologia, mas a ideia é encontrar um caminho nessa onda, um caminho próprio, sem receita, onde você cria um espaço de liberdade. É isso que está acontecendo aqui, nesse momento. A gente não está nem na lógica só da resignação, nem na lógica da recusa, que propõe um outro modelo. A gente está tentando surfar a onda, tentando criar um caminho. E é isso que é interessante, só para terminar. Nós estamos todos juntos, isso aqui é um encontro, mas a própria lógica do encontro não é mais a mesma do tradicional. Antigamente tinha a ideia do grupo, da comunidade que pensa junto, pensa igual, todo mundo pensando sozinho. Nesse novo modelo, a ideia é que nós somos uma comunidade de diferentes, uma comunidade de singulares. A gente está junto, mas a gente não está pensando igual. Então a pluralidade é vista por quem está de fora como um defeito, uma falha da militância, uma falha do movimento. É isso que é a força desse encontro, a diversidade de perspectivas, de posições. E isso precisa ser assumido com a força e não se tornar um problema para ser superado. É um outro modelo. E aí, só isso colocar como sugestão. Tem uma frase do Kant, que era um cara conservador, mas escreveu muito sobre a Revolução, antes da Revolução, que eu acho que é super atual ainda. E ele diz assim: antes da Revolução Francesa, de nada adianta a gente fazer revolução se a gente não modificar o jeito da gente pensar. Eu acho que essa frase é super atual, a gente precisa assumir uma outra maneira de pensar. Mas vou chegar a isso daqui a pouco. Eu queria falar que eu acredito que você pode ter um movimento de redundância e entropia, isso vale para tudo. Por exemplo, redundante é uma música cabível a ser entendida por todos, uma música que consegue atingir todos. Já a entropia é uma música que poucos vão gostar, vai levar para uma situação muito específica, mas existe um desequilíbrio. Por exemplo, um líder pode ser, justamente como o Paulo falou, do Vladimir Palmeira, conduzir para a redundância. Estava óbvio qual era a reivindicação de todos, ele só foi lá e tornou redundante e claro qual era a situação.
de entropia para despertar, para levar para situações de questionar o outro que está posto. E agora eu queria pegar como metáfora a Câmara de uma característica, várias características, né? Primeiro é a lógica de rede, não é a lógica tradicional, que é a lógica piramidal, que tem grupos com diferentes estágios de poder. Essa lógica horizontal, distribuída. Segundo, que é super interessante, é que essas formas de organização novas, elas não promovem a transformação completa da sociedade. Não é, a busca não deveria ser da revolução. A busca da revolução já se mostrou inócua, já se mostrou ineficaz. As formas de contestação novas, elas têm que aceitar que elas são transitórias, ou seja, efêmeras. Isso aqui vai durar um certo tempo e provavelmente isso aqui vai ser cooptado e capturado pelo sistema. Mas isso não é motivo para parar de participar disso. O que a gente precisa ter uma certa percepção de quando isso aqui tiver se tornar completamente digerido, de buscar um outro espaço, uma outra forma, inventar um outro caminho e continuar nessa transição. Se a gente ficar no modelo de que tem que transformar definitivamente, então todas as experiências serão só experiências de frustração e isso vai desmobilizar e gerar apatia. Se o modelo é do efêmero e do transitório, isso aqui é vida, mudança de experiência, ampliação e enriquecimento da existência. Eu queria fazer uma pergunta. Posso fazer uma pergunta? Só o que você falou? Eu queria fazer uma complementação, até meio que um apelo também. Primeiro de tudo, eu acho que realmente a questão da pauta plural do movimento é uma grande força. Só que eu acho que, de alguma forma, a gente tem que pensar de integrar, e não só dizer não à forma antiga, de integrar a forma antiga, de alguma forma, dar alguma direção, alguma mudança de discurso, até para a gente conseguir mobilizar massa crítica no movimento, para poder conversar com uma associação de moradores de diversas áreas, movimentos mais tradicionais. Porque eu entendo que o mundo é outro, que as formas de manifestação são outras. Eu acho que boa parte das pessoas aqui entendem isso. Só que a esmagadora maioria das pessoas está por fora disso. As pessoas estão por fora de discussão de cor, de discussão de beleza, que são importantíssimas. Eu, de alguma forma, tenho contato, mas é difícil você chegar para a pessoa, não, o movimento é plural e essa é a grande força. Mas qual vai ser o fim disso? Não, isso aqui, mas o movimento é transitório, vai ser cooptado. Então, para que você está fazendo isso? Então, tentar, de alguma forma, insistir na pauta plural, insistir de que o movimento é transitório e tentar levar isso o mais adiante possível, mas tentar, de alguma forma, pensar um discurso que possa mobilizar também as pessoas que ainda estão numa forma profissional de pensar o mundo e viver o mundo. Eu queria fazer uma pergunta. Em relação a isso que vocês estão falando, aí eu fico numa dúvida seguinte. Essa coisa do absorver, do sistema absorver, eu não sei, eu vejo que o problema é a forma como ele absorve. Porque se realmente fosse absorvido do jeito que é autêntico e realmente tivesse uma coisa visceral de aceitar o outro, a liberdade do outro, realmente, não tem nenhum problema na absorção. É isso que a gente quer mesmo, né? Se a sociedade absorver a ideia de que cada um tem o direito de exprimir sua sexualidade como quer, cada um tem direito de, sabe, fazer o que quiser com o próprio corpo, que é o seu corpo, e ter essa liberdade que eu acho que tem muito a ver também com o movimento político. Eu acho que isso está integrado ao movimento político, isso é política. Tem gente que acha que isso sai um pouco, eu acho que não, acho que essa defesa do pessoal também tá no movimento, é a ideia também. Mas aí eu me pergunto, se fosse realmente absorvido, tem algum problema? Se o sistema incorporasse isso realmente, fosse autêntico, não teria um problema. O problema é que ela absorve e distorce, né? O problema é essa distorção que transforma no... Não, se você propor uma coisa, mas de acordo com o que a gente quer, seguindo pelo sistema, começar a ser inserido nele, não, aí esse é o problema, na minha opinião. Se ele fosse realmente, autenticamente absorvido, não teria problema. Não sei. Aí isso... Primeiro, a sua fala que, lógico, né, que quando a gente fala absorção é domesticação. Se o sistema aceitasse isso, do jeito que está aparecendo, o sistema ia evoluir. O sistema não vai fazer isso, vai domesticar, né? Então, isso faz sentido.
Aí, pegando sua fala, eu queria muito... Sabe que filósofo gosta de definir bem os termos, então eu tentei definir a diferença entre revolução, revolta, resistência. E aí, em cima da sua fala, eu acho que é muito importante fazer uma diferenciação entre indivíduo e singular. Tá? Porque uma das críticas que se faz ao movimento que está acontecendo atualmente, que é o movimento individualista. E isso é uma crítica de quem está de fora, é o discurso do inimigo tentando desvalorizar o que está acontecendo. E aí eu acho muito importante fazer essa distinção, porque o indivíduo é também a noção tradicional. A noção tradicional, lá do moderno, é o indivíduo contra a sociedade, os interesses do indivíduo e os interesses da sociedade, tentativa de conciliar. Dentro dessas novas formas de contestação, acho muito importante a aposta na singularidade, que é uma lógica diferente. O indivíduo é aquele que se isola, só está pensando em si, como você falou do ego, mais ou menos por aí, e que está lá com seus objetivos egoístas. O singular não é isso. O singular é uma outra coisa. Singular é o cara que sabe que é responsável pelas suas próprias ações. É o cara que sabe que ninguém vai morrer no lugar dele. Cada um vai ter que morrer a sua própria morte. A gente não pode morrer no lugar de ninguém, ninguém pode morrer no nosso lugar. A ideia dessas novas formas de contradição passam por uma formação de coletivo, não de indivíduos que se agruparam numa massa, e aí desculpe, eu tenho mil problemas com o termo massa crítica. Não, eu entendi, é só uma nota de rodapé, eu não consigo misturar massa e crítico. Ser massa para mim não é crítico, mas tudo bem, é só uma implicância minha. Minha ideia, eu acho que é por aí, seria da gente conseguir fazer um coletivo em que a gente não vai pensando junto, e vai com as outras, no grupão, mas cada um assumindo a sua responsabilidade. Só terminar. No modelo tradicional, o modelo é da fraternidade, que é do irmão de sangue, o irmão de raça, o irmão da língua. Eu queria propor que esse novo modelo na forma de contestação tem que ser outro, e aí eu sugeriria, como provocação para vocês, substituir a fraternidade da Revolução Francesa pela cunhadice brasileira, um coletivo formado não de irmãos, mas de cunhados. Em que sentido isso? Só uma provocação. Eu vi uma palestra daquele antropólogo Eduardo Vieira de Castro, que falou que pediram a produção de um disco do Milton Nascimento, que o disco se chama Chai, não sei se vocês conhecem esse disco do Milton Nascimento, pediram para ele fazer um textozinho explicando o significado da palavra Chai na língua dos índios, que segundo a produção dele queria dizer irmão, que é o modo como os índios falam uns com os outros. Chai, chai, para quem está chegando, visitando a aldeia, para quem é de dentro, para quem é amigo, para quem é da família. E o Eduardo falou o seguinte, ó, não vai dar para escrever esse texto, porque chai não quer dizer irmão, chai quer dizer cunhado. E cunhado, não sei, você sabe, essa é a história do parente, que a gente que não tem muita identidade, ele é um parente conectado pelo diferente, entendeu? Ele não está ligado por sangue, ele não está ligado por nenhuma identidade homogênea. Os índios tratam todo mundo como cunhado, todo mundo é cunhado, todo mundo está numa relação diferente e deve ser respeitado por causa disso. Tanto o cara que visita, quanto o vizinho, quanto o familiar. E isso é a ideia do singular. Um grupo se formando em que as pessoas não viram uma irmandade pensando e sentindo uma unidade, sei lá, de uma simbiose total, mas sim, essa coisa da pluralidade. Se cada um, e muitos cada vez mais, assumirem a responsabilidade sobre a sua singularidade, vai se formar um coletivo que vai promover transformações. Desculpa. Deixa ele ali. Eu estou sem voz, estou sem megafone. Eu só queria fazer duas observações rápidas aqui, aproveitando o Charles, que ele falou bem rapidamente. Primeiro que eu acho que é muito boa essa hipótese do Charles, né, de que uma das razões da apatia seja uma certa sentimento de impotência. Só que isso ainda nos leva a uma pergunta que é, e por que o sentimento de impotência? Em outras épocas não existia o sentimento de impotência. Então isso aí nos leva a uma coisa que o Charles colocou também, que eu acho importante, porque a gente não teve tempo de falar muito, que é uma falência das categorias políticas da modernidade. Então, o sentimento de impotência é uma certa intuição das pessoas de que aquelas categorias, de que as instituições modernas não
vão fazer o que a gente precisa. É importante essa hipótese, eu falei da prosperidade, mas realmente ela não é suficiente. Essa hipótese é boa, mas nos leva a essa pergunta que eu acho fundamental. Por que nos tornamos mais impotentes ou menos potentes no nosso sentimento político? Eu só queria fazer essa observação com relação ao que o Charlie falou, foi uma grande observação que ele fez. E outra coisa que eu queria falar é com relação ao que ele falou aqui, que eu acho importante. O Charles vem enfatizando muito a questão do efêmero, que é uma coisa típica do nosso tempo. Essa sensação de que é uma sensação ainda muito embrionária, que nos leva a uma angústia, porque a gente sabe que as coisas são efêmeras, mas a gente quer uma coisa mais duradoura, menos efêmera. É importante ressaltar que a gente está vivendo um outro período em que as transformações são efêmeras, mas é importante, no meu modo de ver, acima de tudo, que a gente pense em transformações locais, para que a gente não perca também de vista que as transformações têm que ser uma durabilidade, não a gente cair no discurso do efêmero, que é um discurso pós-moderno que eu acho vazio, e que a gente enfatize buscar uma certa durabilidade das transformações, não em grandes dilemas, mas uma certa durabilidade de certas situações sociais dentro de um formato local. Eu acho que o localismo é a questão mais importante do que a questão temporal. Eu concordo com ele. Se a gente ficar no discurso efêmero, que é um discurso importante, que ele revela o que é mesmo, acho que as informações são efêmeras, a gente corre o risco de ficar assim, então tudo se evaporou, estamos no volátil, é um pós-moderno, todo mundo se apropria de tudo, a gente não consegue dar uma durabilidade às coisas, a gente não consegue manter as coisas um pouco na nossa mão, sentindo que a gente tem ali uma possibilidade forte. A gente perde um pouco o registro. O Nietzsche, filósofo citado pelo Charles, é fundamental no nosso tempo, não somente por ter afirmado a questão do efêmero, mas afirmar também uma certa necessidade de coragem. Nossa época é uma época flácida, sem coragem, sem dureza, para manter as coisas na sua mão. Nietzsche não é um cara do discurso somente do efêmero, mas um discurso de você segurar firme o que você quer. Isso aí, é claro, a gente tem que observar que a gente não é dono não vai conseguir segurar as coisas internamente, e que a gente tem que. Mas eu acho importante que a gente consiga pensar no segurar, observando que a gente vai segurar localmente. É um pensamento mais localista, que eu acho que é o que mais faz falta hoje em dia. A gente pensa muito em termos macro, e de fato a gente começar a pensar mais em termos de tribo e menos em termos macro. Essa é uma transformação fundamental, além da questão do efêmero que o Charles bem ressaltou. Eu queria fazer essas duas observações, eu estou sem voz, o megafone foi embora, vou deixar então o pessoal continuar aí com o Charles. Eu só vou ouvir o quietinho, mas não vou falar que eu perdi a voz. Então, obrigado, gente. Vou colocar Fiquei sabendo desse movimento, dessa corrente, através do Chapolin, um amigo meu, e eu aproveitando o ensejo aí da conversa da roda da dinâmica, se chama Acplus, qual eu faço parte. O que acontece? Nós estamos tendo um problema muito sério, e aqui ele está citando a parte política, que a população em situação de rua adulta, ou seja, cidadão em vulnerabilidade social, risco social, tem sofrido perseguições dentro da sociedade, que tem nos visto como pessoas mais usuários de drogas, como se as drogas fossem a vertente maior. Então, só que é o seguinte, eu só gostaria de saber se há algum momento que eu possa expor uma política que é para a população em situação de rua, que está ligada à coleta seletiva e educação ambiental, e quando é que eu posso? Onde, como é que eu posso? Mas isso tem a ver com a existência, com a vida, já na vida cotidiana. Então, quando a gente está falando, por exemplo, da sensação de impotência, isso não é uma ideia de um livro, entendeu? Isso é o que a gente vê generosamente à nossa volta. E não são pessoas que leem livros, são as pessoas no ônibus, na fila do banco, em qualquer situação cotidiana, essa sensação de que não sabe para onde ir, revolta sem saber o que fazer. Então isso é uma questão existencial crucial, não é um problema meramente de tese de doutorado, tem a ver com a nossa vida. Agora, tem várias maneiras de a gente conversar sobre isso, né? E aí a gente vai trocando perspectivas. Aí eu acho muito boa a sua pergunta, conecto também com o que o Paulo falou, eu defendo a ideia que a gente tem que aceitar o transitório, não ficar apaixonado pelo transitório, né? Não ficar colocando o transitório como a bandeira, mas assumir e aceitar a transitoriedade dos nossos projetos. Isso eu acho um aspecto importante. A coisa da pluralidade, acho muito boa. Para mim, o modo como eu vejo é inspirado num filósofo
filósofos, lamento, eu sou filósofo, é a minha referência. Então, um filósofo alemão, Heidegger, que diz uma frase que eu acho que tem tudo a ver. Ele diz assim: nós chegamos muito tarde para os deuses e muito cedo para o ser. Uma frase super enigmática: muito tarde para os deuses, muito cedo para o ser. Eu entendo essa frase da seguinte maneira: estamos vivendo um momento de transição, um momento de passagem. Vamos viver com a liberdade que de repente apareceu, a oportunidade de criar novos caminhos, e a gente está meio perdido. E aí o que acontece? Confunde pluralidade com indeterminação. Isso que você falou do pluralismo dos partidos, isso é indeterminação, geleia geral, né? Massa total. Então o que acontece? Quando a gente está em transição e não sabe ainda o que fazer, surge a galera nostálgica. O que é a galera nostálgica? A galera que tem saudade de uma época onde se tinha menos liberdade, mas pelo menos você sabia o que era direita e o que era esquerda. Todo mundo aqui tem um tio que tem saudade da ditadura militar. O que é? É o cara nostálgico que não sabe o que fazer com a oportunidade que está aparecendo e que quer recuperar uma dimensão controlada, domesticada, mas em que ele conseguia se localizar. Ora, o que a gente está vivendo é um momento de oportunidade. A gente pode criar e apostar na pluralidade, não na indeterminação, é completamente diferente, só não temos uma receita de bolo para isso. E aí a pergunta que eu sinto que sempre fica: o que fazer diante disso? É o tipo da pergunta que não deveria ser feita para filósofo, porque filósofo nunca diz o que fazer, não é? Quem diz o que fazer é padre, não é? Quem diz o que fazer são as autoridades, é o militar. O filósofo, o máximo que ele vai poder dizer... Mas existe algo a fazer? Existe algo a fazer. O filósofo pode dizer assim: existem várias opções. Nós vamos ter que escolher qual a opção. Se a gente vai apostar na pluralidade, se a gente vai tentar resgatar, como você defendeu aí, algo do moderno, para que as coisas durem, isso é algo que a gente vai ter que escolher. O filósofo pode fazer assim: ó, existem tais e tais opções, cada uma delas tem consequências, cada um singularmente vai ter que fazer a escolha, e se muita gente escolher junto, forma-se um coletivo. E aí, sobre essa coisa do plural, eu acho que tem isso mesmo, tem várias questões aqui. O nosso amigo acabou de colocar a questão que é a própria dele, do pessoal que está morando na rua, mas não é a única. Tem a questão ambiental, tem a questão da educação, que alguém levantou aqui, da saúde, da corrupção, que é uma, não é a única das questões. Mas tem uma coisa que liga tudo, que dá qualidade a tudo. Existe uma coisa que dá qualidade a tudo. É uma coisa que vai além do racional. Nosso problema é que nós estamos limitados no racional. Todo mundo já raciocinou, todo Nietzsche já escreveu. O mundo, a vida é muito maior além do racional. O que nos liga não são discursos, são qualidades de sentimentos. O que falta é qualidade no cidadão, falta inocência. Do leão, aquela parábola do leão, do índio, como é que ele chama? Um índio chama o outro. A gente fala muito e pulsa pouco. Vou falar uma coisa, hoje nós já sabemos que tudo é energia. O vazio, o vácuo, a célula, nossos olhares, que eu estou sentindo a energia nervosa. Então, existe uma energia que é o referencial, é sinônimo de qualidade. Toda a estrutura que é impulsionada por essa energia vai fazer da melhor forma. Não adianta, eu não sou filósofo, eu tenho até dificuldade para estudar, mas eu me considero... Existe uma energia chamada, mas ela é tão simples, ela é tão disponível, que a gente não dá conta, não é que não dá conta, não dá bola. O nome dessa energia é amor. Tudo que é feito com amor é feito com qualidade. Eu conheço pessoas que eu nunca li Nietzsche, eu leio pouco, eu tenho dificuldade de concentração. Às vezes você vê uma pessoa de rua, uma velhinha lá no meio do mato, que não sabe nem falar o português, é a rezadeira. O que ela faz na realidade? Ela pega a pessoa com amor, carinho. A coisa é quântica, ultrapassa as letras, ultrapassa a política. O nosso sistema já está falido porque as pessoas estão falidas, os sentimentos estão falidos. Nós não nos conhecemos, nós temos nossos conflitos. E outra coisa, esse planeta é isso mesmo, para distinguir quem é quem. Isso aqui é transitório, gente. Eu não vou falar de números, mas são bilhões e bilhões de sóis. Nós nem luz própria nós temos. Nós estamos aqui de passagem. Eu não posso provar, mas tem coisas que não está escrito, vem na intuição.
Isso vai da meditação, do silêncio. Portanto, existe um norte, existe uma solução, mas é preciso silenciar, é preciso pulsar, se conectar, ter calma para administrar essa energia dentro de você. Essa energia é amor, mas nós temos que desconectar essa palavra amor de coisa interpessoal. O amor é o que dá liga para o êxito. Nós não falamos de amor, porque o amor já está uma coisa pesada, é nome de caixa de bombom, marca de motel. Amor é a energia que está por detrás de todas as energias, que tudo somos quântica, coisa quântica, todos nós somos caldeirões de energias, né? Ânsia, tesão, tristeza, frustração, isso tudo é energia. Quanto mais amor você prestar atenção, mais amor você puser nesse caldeirão, o amor é uma coisa mágica, é a síntese de tudo de bom e de positivo. Alguém pode desassociar respeito de amor? Respeito tem alguma coisa a ver com amor aqui? Tem ou não? Sim ou não? É sim. Consideração tem a ver com amor, carinho, solidariedade. Portanto, a gente pensa muito, lê muito e pulsa pouco. Ódio também tem a ver com amor. Para não esquecer que filosofia quer dizer amor ao saber. Mas eu que não sou filósofo que falei, é o principal. Nós temos que seguir o amor, criar qualidade nas pessoas, qualidade nos indivíduos. A gente não estaria aqui, né? Então, de alguma forma, existe sim uma vontade, um impulso, um elan, que ele falou, né? Um impulso sim, as pessoas querem se unir, as pessoas querem se ajudar, mas a gente está num sistemão aí que a gente sabe, né? E de novo vou voltar no chavão, a gente sabe que existem grupos, né? Que pode ser que alguém aí discorde e queira me condenar por isso, mas tudo bem. Mas a gente sabe que existem sim grupos dominantes que não deixam, né, que as coisas aconteçam. Porque vocês veem, dentro da própria universidade a gente não tem incentivo, sabe? Incentivo, cadê o incentivo? Cadê o capital aí para investir nessa moçada que tá aí solta por aí, sabe? Os meninos de rua que estão por aí, sabe? A gente sabe que a gente tem um problema com as máfias, né? A gente tem um problema sério, a gente tem uma economia que não pertence a essa economia, que a gente, estão nos jornais, que a gente lê todo dia lá na coluna da Miriam Leitão. Então, assim, a gente sabe que existe uma economia por trás de toda essa economia. E isso é muito complexo, né? Como resolver isso? Mas a minha síntese, já a sugestão, eu acho que talvez seja importante, não sei, é realmente, sabe, galera, universidade, vamos sair de dentro dos nossos escritórios, sabe? Pegar, levar esse movimento, expandir